Eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo. Eu sou o pastor chileno, pastor da comunidade cristã Rema. E mais um domingo trazendo o estudo da palavra. É do Filho Pródigo que nós estamos fazendo como estudo. O próximo estudo que nós vamos fazer é sobre anjos e demônios. É lógico que o repertório é muito grande, a gente vai ficar alguns domingos trabalhando sobre isso aí. A gente vai tentar ajudar a interpretar vários trechos, tá bom? Então, dando continuidade ao Filho Pródigo, olha aqui, vou ler um pouquinho do trecho rapidinho, tá bom? Onde diz assim na minha tradução, em Lucas 15, só tem no livro de Lucas, tá? Do versículo Lucas 15, do versículo 11 ao 32, são 22 versículos, mas assim, de um poder tremendo, como já tenho dito. Essa palavra tem se movido, né, pelo mundo inteiro. Pessoas que às vezes pensavam que não havia jeito, que não havia como, elas se voltaram para Deus de uma maneira esplendorosa, né? Pessoas que falaram assim, não, isso não tem jeito, e aí de repente através dessa palavra realmente se converteram e entenderam qual que era o propósito do Senhor sobre a vida deles. Então, lê rapidinho aqui. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte na herança, assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades, e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as bagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, e correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, e vistam nele, coloquem nele um anel em seu dedo, e calçados para os seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Até aqui tá bom. O que nós temos que entender, como eu tenho dito já, e falado nesses tantos domingos que a gente está trabalhando essa palavra. Nós sabemos que erramos o tempo inteiro, mas pela graça e pela misericórdia nós temos o perdão. Mas para poder encontrar isso, por isso que eu gosto muito do versículo 17, nós temos que cair em si, reconhecer que há algo errado, como foi citado na última palavra, e fazer o caminho de volta para o Pai. Muitos de nós temos muita dificuldade em fazer o caminho de volta, muitos de nós temos dificuldade em assumir o que foi falado ou feito de errado. Mas agora o jovem, como ele cai em si e percebe, compara as coisas, ele marcha para o Senhor, então ele se prepara para o retorno, ele entende o seu discurso. Olha aqui, só para vocês entenderem, ele sabe que ele errou, ele entende agora onde ele estava errado, ele queria não reconhecer isso, o pai não fazia parte dos seus sonhos, dos seus pensamentos, o pai estava excluído de tudo. E assim muitos de nós fazemos, mas não adianta. Lá dentro há algo diferente para aquele que é ensinado de maneira diferente. Então por isso que não desistam dos seus filhos, não desistam dos seus maridos, não desistam das suas esposas, não desistam de nada que é seu. É muito fácil ser jogado à lama, sabe? É muito fácil você ignorar. Talvez uma das maiores dores que o ser humano pode causar ao outro não é a decepção, não é a raiva, não é a ira, mas sim
é você desprezá-lo, você dizer que é como se não fosse nada. Então, dando continuidade ao meu estudo aqui, pegando minha cola, surge algo novo que é chamado de perdão. E o perdão é muito difícil, sabia? É muito difícil. Depois de cair em si, no versículo 17, ele planeja que a sua volta, né, em sua consciência. Ele sabia que tinha tudo de errado e ele tinha que se arrepender. E aí, principalmente, ele começa a entender que ele pecou contra o céu. Ou seja, ele foi um menino estudado, alguém ensinou ele. Ele entende que o primeiro erro não foi contra o Pai, mas sim contra o Pai Celestial. E depois contra o Pai. Ou seja, como diz em Provérbios 22, o rei Salomão, ele escreve: ensina o caminho que a criança deve andar, e quando ele se tornar adulto, ele não se desviará dele. E talvez seria essa a maioria dos problemas que nós temos por aí. Hoje a gente vê jovens que não sabem viver, não sabem lidar com as coisas, não sabem tratar as pessoas, acham que o mundo gira em torno deles. E a falha é porque talvez nós, num período exato da vida deles, tinham que ter recebido um amor, um carinho, uma orientação, um respeito, um cuidado, e aí para eles poderem atingir os níveis que são necessários. Tem uma música dos anos 80 que eu gosto muito, quando diz assim, o autor da música: viveremos entre monstros da nossa própria criação, serão noites inteiras com medo da escuridão. E é o que está acontecendo no mundo hoje. Nós temos que entender que nós temos que ensinar a palavra do Senhor, porque ela realmente alimenta, ela realmente traz o sustento necessário. Nós temos que entender isso como propósito. Então, na sua mente, o pai não lhe daria perdão, pois o que tinha feito era muito grave, ele sabia que era grave demais. E como essa reunião junto com os fariseus estavam assim, já analisando cada projeto que acontecia. Qualquer pai que estivesse preocupado com a honra da sua família, com certeza, se visse o jovem chegando, ia castigá-lo, ou ia ignorá-lo, ou então, talvez, até como era feito costume naquela época, alguém que praticasse algo assim, era costume fazer um enterro, né, sem corpo presente, tipo assim, ele morreu. E era assim que era tratado como naquela época. Mas isso, como Jesus estava levando essa palavra para os líderes, onde os fariseus estavam reunidos na casa de um fariseu rico, junto com os publicanos, né, e junto com alguns pecadores, eles entendiam que na maneira de pensar esses fariseus, não cabia hipótese de acontecer nada com esse jovem. Para eles, esse jovem era excluído e ele ia ter que trabalhar para o pai o resto da vida até pagar essa dívida. Era algo impagável, porque gastar o dinheiro é muito fácil, né? Gastar os bens, mas tinha outras coisas a serem pagas também, a moral, né? A honra, as situações como deve ser. Mas o Deus que eu creio, que eu entendo, eu costumo chamar ele de Abba, assim como meu irmão, co-herdeiro comigo, Jesus Cristo disse: Abba, Pai. Naquela época os fariseus ficaram loucos. Abba, como que alguém pode chamar Deus? O nome de Deus não era nem citado. Chamar ele de Abba quer dizer Pai querido, Pai íntimo. O meu Pai querido vai cuidar de mim. O meu Pai vai trazer a restituição. Ele mesmo que ele me trate como o pior dos escravos, mas eu vou ter comida todos os dias, porque eu sei que ele é bom, porque eu sei que o coração dele é bom. Então, ele fala dessa maneira, e muitos pensam que o perdão nunca vai acontecer. Mas o perdão é o que é interessante. Então, na perspectiva dos fariseus, na visão do mundo deles, não sobrava outra coisa ao pródigo a não ser o escárnio e o repúdio. Pois, no seu ver, na teologia deles, ou seja, o estudo de Deus, a graça, ela é algo que não existe. Na maioria das pessoas, a graça é algo que não existe. Então, tal pecador não tinha como ser respeitado. A história, para eles, no ponto de vista como eles tinham aprendido desde criança, talvez,
nesse fel alimentado dentro de toda a sua alma, de uma maneira muito legalista, estavam somente atentos a saber o que ia ser o castigo. Talvez eles estavam esperando que ocorresse na vida desse jovem, Deuteronômio 28, do 18 ao 21. Não vou ler para a gente economizar um pouco de tempo, mas leiam Deuteronômio 28, do 18 ao 21. Era o que estava passando na cabeça desses caras. Nós vamos ter que destruir esse menino, ele não vai poder nem respirar. Mas algo ocorre. É como se o Senhor Jesus tivesse jogado um terremoto na vida desses caras. É como se tivesse jogado, olha aqui, há uma outra alternativa, há uma outra maneira de se pensar. Nos seus costumes, o jovem estava morto. Perdão era algo assim que não era possível. E o Senhor Jesus fala assim, em perdão? Não, perdão não existe. Perdão é algo para os fracos, algo para aqueles que não entendem da lei, não aqueles que conseguiram respeito como nós conseguimos, não aqueles que têm os olhos atentos perante a sociedade. Perdão é para aqueles que não entendem nada da vida, para aqueles que não se preocupam com os seus cargos, com os seus, coisa de gentinha, é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Mas eu te digo, não sei o que você está pensando, eu não sei aonde você vai ver esse vídeo, mas para que as suas coisas melhorem na sua vida, às vezes você tem que liberar perdão. Libere perdão para o seu amigo, para o seu pai, seus filhos, sua esposa. Libere perdão. Você vai ver como é que a vida vai se tornar um pouco melhor e quem sabe dar uma guinada que você nem imagina. Por isso receba o perdão sobre a tua vida. Senhor Pai querido, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Como o Senhor disse do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, que a gente realmente aprenda a perdoar. Que a gente tenha o desejo de perdoar, de cuidar do próximo. E que o Senhor venha derramar esse bálsamo sobre todas essas vidas, trazendo perdão verdadeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. O perdão é uma palavra muito poderosa, mas ela tem que ser praticada. Que Deus os abençoe ricamente. Até o próximo estudo. Sou o pastor chileno, que Deus abençoe vocês ricamente.